Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI, esse é o programa Eclésia, começando mais uma vez no nosso novo horário. Se você ainda não se acostumou, é bom se acostumar, pois agora o programa Eclésia não será mais exibido na segunda-feira à noite, sim terça-feira, nesse horário, a partir das 8 horas da noite. Então sejam muito bem-vindos, nossos telespectadores que estão acostumando agora com o programa Eclésia, os nossos antigos telespectadores também. Todos sejam bem-vindos, pois esse programa é um programa de catequese, história da igreja. Às vezes a gente fala sobre vida dos santos, assuntos relacionados à doutrina da Igreja Católica, assuntos, às vezes, discussões teológicas, enfim. É um programa de catequese. O programa Eclésia, então, existe para isso, dentro de uma emissora que tem como objetivo a evangelização, uma emissora católica, que somos nós aqui, a Rede Século XXI. Bom, durante esses últimos dias, o Padre Guido não está conosco, o Padre Guido Motinelli, que é o comentarista oficial aqui do programa Eclésia, né? Todo mundo na rua pergunta pra gente, também aqui por e-mail, onde está o Padre Guido? O Padre Guido, gente, está passando uma temporada lá na Europa. Ele foi visitar a sua família na Itália. E quero dizer a vocês que no programa de hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ter uma participação por telefone do Padre Guido, direto da cidade de Lourdes, na França, já que amanhã é dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Ele foi para a Itália e também aproveitou para passar essas datas festivas da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Lourdes, na França. A gente tem uma participação daqui a pouquinho, então, do Padre Guido Motinelli, por telefone, para matar um pouquinho a saudade. Mas ele volta, viu, gente? Em breve ele está de volta aqui conosco, a gente continua conversando com ele, em breve aqui no programa Eclésia. Enquanto isso, a gente recebe outros amigos, outros convidados, para a gente continuar conversando sobre esses assuntos interessantes aqui no programa Eclésia. E no programa de hoje, nós vamos receber um leigo, né? Como em algumas oportunidades, a gente recebe leigos aqui, além dos nossos amigos sacerdotes. Na qual eu vou dar boa noite agora. Bem-vindo, Carlos Martins Nabeto. Boa noite. Boa noite, Eric. Novamente é uma grande satisfação estar aqui atendendo o seu convite de participar deste programa maravilhoso de catequese aqui na Século XXI. Eu espero que o tema desta noite aqui seja também muito propícia para todos os telespectadores. Legal. O Carlos Nabeto já esteve conosco em alguns outros programas, em algumas outras oportunidades aqui na TV Século XXI. E hoje ele vem para falar de um assunto muito interessante, muito específico, que tem a ver com os estudos que ele fez durante boa parte da vida dele. Vou falar já daqui a pouquinho sobre os livros também que ele já escreveu. Bom, o tema de hoje é o seguinte: os primeiros cristãos e a palavra de Deus. Vamos entender então como que a Bíblia, né, a relação da Bíblia com a igreja primitiva, né? Qual será que veio primeiro? A Bíblia ou a Igreja Católica, né? Vamos entender qual é essa relação, então, dos primeiros cristãos, como eles entendiam isso, a Bíblia que estava ainda sendo, vamos dizer assim, moldada, né? O cânon bíblico, aqueles livros que foram escolhidos para ser da Bíblia. Por que esses livros ficaram como parte da Bíblia e não outros? Enfim, tudo relacionado, então, ao assunto Bíblia e início da Igreja. Porque o Carlos Nabeto, ele é um estudioso dos primeiros séculos da Igreja, né? Num período que a gente vai entender daqui a pouquinho, também chamado como patrística. Aliás, o Nabeto já escreveu alguns livros. Eu vou mostrar aqui logo de cara, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Nabeto. Por exemplo, aqui, ó, tem um livro bacana que o Carlos Martins Nabeto escreveu, A Fé Cristã Primitiva. É uma coletânea de sentenças patrísticas. A gente vai entender mais, para quem ainda não está familiarizado com esse tema, o que é patrística. Esse foi um livro que o Carlos Nabeto escreveu. Depois ele fez uma edição master desse mesmo livro. Olha a diferença aqui do tamanho, gente. Olha só, são mais de 4.000 citações da patrística, é isso, Nabeto? Isso, são 4.970 citações desse período dos primeiros séculos da Igreja. Então a gente pode pesquisar, por exemplo, a Igreja Primitiva por assuntos aqui no trabalho do Nabeto. E tem o livro mais recente que ele escreveu, dedicado a Santo Agostinho, que é um personagem da patrística, aliás, o mais famoso, o maior expoente da patrística, está aqui, que é uma outra abordagem, não é dividido por assuntos como os dois primeiros, mas por ordem cronológica, entendendo também um pouco mais dos santos, dos escritos de Santo Agostinho. Esses três livros que eu mostrei aqui foram publicados pela editora Clube de Autores. Clube de Autores, a editora. Muito bem, Nabeto. Além dele ter escrito alguns livros importantes, sempre trabalhou também com importantes sites católicos. Depois a gente vai deixar o endereço do atual site que ele está trabalhando, tá certo? Mas vamos começar já a nossa conversa, porque a gente tem muito assunto de hoje.
Como de costume, a gente sempre tem a possibilidade da sua interação aqui conosco. Você pode mandar, então, um e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br ou então ligar para a gente no 38719620, 19 é o código aqui da região de Campinas. A gente está na cidade de Valinhos, né? A Rede Século XXI fica situada na cidade de Valinhos, que pertence à Arquidiocese de Campinas. Participe conosco, interaja conosco nesse tema, tá certo? Então vamos entender um pouco mais da relação dos primeiros cristãos e a palavra de Deus. Eu já disse aqui, Nabeto, e aliás o seu livro Citações Patrísticas já traz esse nome então, para a gente entender o que é patrística, logo de cara. Vamos explicar para o nosso telespectador que talvez não esteja acostumado com essa palavra chamada patrística, o que significa? Certo. A palavra patrística, ela está ligada diretamente ao estudo dos santos padres, ou seja, aqueles padres, os primeiros cristãos, escritores, sejam eles principalmente santos dos primeiros tempos, que deixaram alguma coisa por escrito nos primeiros séculos. Só que a patrística, ela está mais limitada, mais focada ao pensamento teológico desses padres. Quando a gente pensa em padres da igreja, você quer dizer assim no sentido de pais da igreja mesmo? Isso, é assim? Exatamente, né? A palavra padres, né, vem justamente de pais. Certo. Certo? Então você estava dizendo, bom, patrística é um termo relacionado então ao conteúdo que esses padres da igreja escreveram, mais dedicado então a discussões teológicas e também filosóficas, né? Isso. Agora a gente tem um outro tema também desse período, um outro tema não, na verdade um outro título, uma outra palavra, quando a gente faz referência aos primeiros padres da igreja, que é a patrologia, né? Então, qual que é a diferença de patrística e patrologia? Isso, a patrologia, ela já tem um outro foco. Embora os personagens basicamente sejam os mesmos, a patrologia, ela está mais interessada no aspecto histórico e no aspecto literário desses padres. Desses padres da igreja que a gente estava comentando. Não tanto no pensamento teológico, certo. Mas naquilo que eles escreveram, na parte bibliográfica de cada um deles. Então, patrística, o estudo dos padres da igreja, mais relacionado então ao conteúdo teológico e filosófico, e patrologia relacionada à discussão histórica, literária, por aí, né? Isso mesmo. Bom, claro que se a gente está falando de igreja primitiva, a gente está falando dos primeiros séculos. Que período exatamente compreende a patrística? Então, isso daí depende muito de cada estudioso. Certo. Normalmente, a maioria dos estudiosos opina de que esse período ele pode ser dividido em duas partes, digamos. Para os padres latinos, até o século VII. Então, terminaria mais ou menos esse período com Santo Isidório de Sevilha. E na parte oriental, dos padres gregos que escreveram em grego, ele estenderia um século a mais, iria até o século VIII, até 749, quando falece São João Damasceno. Isso tem a ver, talvez, essa classificação, até mesmo com a própria história, né? Porque já que o Império Romano do Ocidente caiu primeiro e o Oriente depois, e a Igreja Oriental foi muito influenciada também por esses fatos políticos, tem a ver com isso, será ou não? Sim, também tem a ver com isso. Eles entendem que houve a literatura cristã primitiva, ela começou de uma maneira praticamente acidental, focando coisas mais limitadas, como problemas na igreja, como parte espiritual, né, espiritualidade, e aí foi evoluindo para uma defesa da doutrina cristã, de práticas cristãs, e aí atingiu um nível de teologia mesmo, pouco depois, que é a era de Santo Agostinho, né, século IV, século V, e aí começaria a declinar, então, na parte latina, no século VII, na parte oriental grega, no século VIII. Mas depende muito de cada estudioso. Tem alguns pesquisadores, né, alguns autores que estendem e incluem, inclusive, o período da escolástica, de padres que estão vinculados à escolástica. A escolástica é um período que veio logo depois da patrística. Isso, já está lá no século XI, XII. Que encerra perto do período chamado do Renascimento. Isso, exatamente. E é desse período da escolástica que pertence, por exemplo, São Tomás de Aquino. Né? Exatamente. Outros
eu inclusive, eu particularmente levo até o século IX, mais ou menos, quando ocorre a ruptura entre a Igreja Oriental com a Igreja Ocidental. E lembrando também que os padres, embora a maioria fale de padres gregos e padres latinos, certo, também tinham outros padres em outras regiões, né? Então claro, tem também aqueles que escreveram em siríaco, por exemplo. Né? Então entendi. existem outros padres também. Bom, o Carlos Nabeto, gente, ele é leigo, como eu disse, casado, pai de família, advogado, né? Como é que você foi parar em tantos estudos relacionados assim a coisas tão interessantes, tão profundas, como a patrística, por exemplo? Essa parte assim que me chamou mais para a área da patrística tem a ver também com a minha conversão, né? Então, quando eu deixo uma denominação evangélica, mas deixo de uma maneira consciente. Então, peraí, vamos por partes. Você era católico na infância, é isso ou não? Isso, um católico, digamos que de tradição, né? Não estava muito interessado na igreja? Isso, ia na missa, etc., mas não tinha, digamos que, o conhecimento, né? Não parava para ler, nada disso. E aí você acabou deixando a igreja católica, foi para uma denominação protestante? Isso. Aí lá, sob fogo do que escutava, por exemplo, uma expressão que eu cheguei a escutar dentro dessa igreja: nossa igreja acabou de ser reformada, e veja, como ela está bonita, não tem nenhuma imagem pendurada na parede. Quer dizer, tipos de ironia que não era necessário para uma igreja que se diz que é cristã. Ora, se tem a certeza do que está levando como mensagem, não precisa ironizar outras. Bom, aí a história é longa, a gente não vai contar toda a história da vida dele, a gente pode até voltar sobre alguma coisa disso no programa, mas você acabou voltando para a igreja católica. Isso. E os padres, né, os primitivos padres, que são, digamos, foram fundamentais nesse processo, porque naquela história de que vamos voltar à igreja antiga, que eu escutava lá na outra denominação, certo, né? A gente tem que conhecer o que fazem os padres, você os primeiros cristãos. Você ouviu, então vamos voltar, a igreja primitiva tinha que ser católico, é claro. Né? Exatamente. Então, quando você volta e começa a estudar, né, você começa a verificar que os primeiros cristãos, eles tinham uma conduta de vida, uma interpretação que não condiz com outras, mas condiz muito com o que é pregado ainda hoje na Igreja Católica. Você acabou encontrando essa coerência do que a Igreja Católica vive, prega e acredita hoje com o discurso daquela igreja primitiva. Exatamente. E você se lembra quem foi o primeiro personagem da patrística que você teve contato e acabou te despertando esse interesse pela igreja, que você acabou voltando? Sim, o primeiro personagem foi Santo Irineu de Leão. Certo. Um personagem do século III. E esse personagem, ele traz ele dialogando não, na verdade, ele escrevendo contra uma heresia chamada gnosticismo, certo, que aliás acho que foi tratado, tenho certeza, foi tratado num programa anterior aqui. A gente já falou sobre isso aqui, certamente. Então, Santo Irineu de Leão, ele era um bispo que viveu no século III. Faleceu, na verdade, ele faleceu no século III, ele é um bispo do século II, do final do século II. E ele escreveu uma obra em 5 volumes, falando sobre o que era o gnosticismo e o porquê o gnosticismo ele não poderia ser levado a sério, né? E, entre outras coisas, o que ele trazia ali? Ele traz a lista de sucessão dos bispos de Roma, ou seja, dos sucessores de Pedro. Que interessante. Uma obra do século II. Bom, você falou de Santo Irineu, de Lyon, um bispo da igreja primitiva. Então, eu já queria te perguntar, quais são os grandes personagens? A gente consegue destacar, talvez, 5 ou 6 dos maiores nomes da patrística? É possível fazer isso? É possível. Daria não para destacar 5 ou 6, daria para destacar uns 50. Certo. Né? Mas vamos lá. No século, por exemplo, ainda do século I, nós temos Clemente de Roma, que foi o terceiro sucessor de Pedro. Ele escreveu uma carta para uma comunidade que já na época de São Paulo já dava algum problema, que é a comunidade de Coríntio. São Clemente de Roma já tinha escrito para a comunidade de Corinto. Vamos só lembrar, a ordem dos papas: Pedro,
Isso. Depois Lino, Isso. Anacleto, Anacleto, Clemente. Clemente. Então, Exatamente. o quarto Papa da Igreja Católica. Isso, o terceiro sucessor de São Pedro. Legal. Bom, então, São Clemente, Santo Irineu, que você já falou, já estamos colocando aqui entre os Esse grandes. do século I. Ah, ok, Também do do século I, e começando o século II, temos Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia. Né, também deixou sete cartas, e a importância dele também é fundamental. Ele é o primeiro a chamar a igreja de católica. Ah, que legal. Né? Temos também... Só antes de terminar, Santo Inácio de Antioquia também ajudou a organizar os graus da ordem, né? Entre o diácono, o presbítero e o bispo. Sim, ele ele cita os 3 graus, certo, né, da ordem. Além dele, nós temos São Policarpo, bispo de Esmirna, também amigo. Aliás, Santo Inácio de Antioquia escreveu uma carta dedicada a São Policarpo, também ali do século I, do século II. São Policarpo, ele foi discípulo direto do evangelista São João. Legal, quer dizer, está muito próximo ali do próprio Cristo, né? Exatamente. Depois temos Santo Irineu, como eu já tinha citado, também do século II, século III. Bom, aí tem Santo Agostinho, que é uma figura extremamente considerada até mesmo por Lutero, por Calvino, grande consideração pela figura de Santo Agostinho. Uma obra muito extensa, né, Santo Agostinho? Uma obra monumental. São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia do hebraico para o latim. A famosa Vulgata, né? A famosa Vulgata. Antes dele, nós temos Santo Ambrósio também. Foi graças a Santo Ambrósio que Santo Agostinho deixou a heresia e acabou se tornando católico. Para a felicidade da mãe dele, Santa Mônica, né? E para a nossa também, que a gente bebe até hoje, né, dos escritos dele. Exatamente. E temos São Gregório, também bispo de Roma, e por aí vai. Bom, a gente vai conversar o programa todo sobre isso. Logo depois do intervalo, eu vou querer ouvir do Carlos Nabeto, entender um pouco mais como é que era a cultura nesse primeiro século e como eles faziam se a Bíblia ainda eles não tinham em mãos. Mas a gente tem um tempinho nesse bloco ainda, é difícil a gente citar alguma coisa aqui no programa, porque depois os nossos telespectadores ficam bravos com a gente. Olha, o Carlos falou que o Irineu de Lyon falou nos escritos deles que o gnosticismo não é uma coisa boa. Em poucas palavras, por que não é uma coisa boa e o que é o gnosticismo? Para a gente encerrar esse primeiro bloco. Ok. O gnosticismo, a heresia do gnosticismo, ela se inspirava no conhecimento. Gnose significa exatamente isso, conhecimento. Certo. Então, o que acontecia? Os mestres, e olha só que interessante, embora o gnosticismo tentasse ingressar dentro da igreja, na verdade, quem ensinava o gnosticismo eram mestres, eram pessoas, indivíduos. Né? Então, o que eles ensinavam? Eles diziam que você tinha... Para conseguir a salvação, você tinha que ter o conhecimento. E esse conhecimento não era o conhecimento público que a igreja oferecia. Era um conhecimento mais fechado. Como se só alguns iluminados pudessem alcançar. Exatamente. Então, tinha uma série de termos bem técnicos, né? Certo. E determinados graus de iniciação e coisas desse tipo, né? Mas o fundamental era exatamente isso. Ele exigia um determinado conhecimento. E quem dava esse conhecimento? Aquele determinado mestre. Então, por exemplo, quando Santo Irineu ele escreve um livro contra o gnosticismo, um dos aspectos que ele chama a atenção é para o fato da pluralidade do ensinamento gnóstico. Você não tem um ensinamento único, você tem alguns elementos que são comuns a todos esses mestres. Mas não existe por exemplo, uma a matéria é uma coisa má, certo. Né? Mas cada mestre tinha algum aspecto diferente que diferenciava este ou aquele, né? Interessante. E depois esses princípios heréticos gnósticos vão aparecer em determinadas épocas da história, como, por exemplo, em alguns programas que a gente discutiu aqui, os cátaros, né? Que, como você já deu aí o caminho para a gente entender, a matéria má, o espírito bom. Isso é uma mentira, porque Deus criou a matéria também e não tem nada de ruim nela, né? Bom, enfim, o assunto é longo, gente. A gente vai para o primeiro intervalo, vamos entender na sequência, então,
propriamente dita, a relação da Bíblia com esses primeiros cristãos, né? A Bíblia que estava sendo construída. Vamos entender e conversar sobre isso no próximo bloco com o Carlos Nabeto. A gente volta já, não sai daí.